Iniciativa de agir no cumprimento do dever, diante de um perigo, mesmo com risco à própria vida. Estamos falando do Corpo de Bombeiros, que sempre vive no limite humano e não abre mão da missão que o ofício exige. Heróis sem capa. Heróis da vida real. Uma profissão desafiadora que nutre a admiração da sociedade. Vidas em risco. A identidade profissional do Corpo de Bombeiros. Não é difícil encontrar alguém que admire ou se inspire no Corpo de Bombeiros. O dever de salvar vidas cria empatia e desperta um sentimento de afeição pelo serviço prestado pelos militares. Uma pesquisa divulgada mostra que o Corpo de Bombeiros é a instituição pública mais confiável para a população brasileira. A todo momento e em qualquer lugar do mundo, um bombeiro cumpre sua missão por outra pessoa e muda o destino dela a partir dali. Um humano ou animal, o objetivo é salvar. Dar a própria vida em prol do outro é honrável, ato para os fortes e corajosos. Os superpoderes desses heróis são empatia, compaixão e comprometimento. Eles desafiam a própria sorte ao cumprirem seu trabalho. O dia a dia desses militares é cheio de desafios, emoções e perigo. Para ser um deles, precisa ter dom e estar disposto a lutar pelo próximo. A rotina é só na teoria, né? A partir do momento que você assume uma viatura, você pode pegar uma ocorrência, principalmente aqui, e já aconteceu, a área de aeroporto, um acidente com aeronaves, né? Como um tropeção de uma pessoa numa calçada que tem um ferimento no pé. O Corpo de Bombeiros é a instituição pública mais confiável para a população brasileira, de acordo com dados do Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Neste ranking, que é realizado desde 2009 e foi divulgado recentemente, a corporação fica em primeiro lugar, alcançando 87% da preferência da sociedade. É inexplicável, né? Você poder ajudar de qualquer forma, que seja apenas com palavras, ou atuando, né? Fazendo que seja um simples curativo, ou um procedimento um pouco mais, né? Complicado, né? No caso, é muito gratificante para a gente. A história do Corpo de Bombeiros no Brasil começa em 1856, com a assinatura de um decreto de serviço de extinção de incêndio. O responsável foi Dom Pedro II, na época, o imperador do Brasil. No entanto, só em 1875 ocorreu a primeira tentativa de estabelecer um serviço de bombeiros junto à Companhia de Urbanos. Na época, 10 homens formavam o grupo, que ficou conhecido como Turma de Bombeiros. De lá para cá, só aumentou o respeito da população por esses profissionais, que têm uma rotina de tirar o chapéu. Os trabalhos prestados são muitos. Vão desde a extinção do fogo até resgates de pessoas e animais. As principais causas onde se pedem socorro a essa corporação são asfixia, afogamentos, quedas e traumas que proporcionem perigo à vida, acidentes de trânsito com pessoas feridas, tentativas de suicídio e salvamento em matas e florestas. Nós temos uma rotina diária de, assim que assumimos o serviço, nós fazemos a conferência de todos os materiais operacionais, temos uma rotina de treinamento físico, de treinamento operacional e a qualquer momento do dia,
Quando tiver um chamado de emergência, interrompemos o que estamos fazendo e vamos atender as ocorrências. Somos responsáveis por coordenar todas as emergências que acontecem no estado, de todas as naturezas. O nosso carro-chefe, lógico, é o combate a incêndio, que só o Corpo de Bombeiros faz, e todos os demais salvamentos diversos nós apoiamos e integramos com os outros serviços públicos. Hoje, a nossa maior demanda são serviços de resgate na capital, principalmente devido a acidente de trânsito. Para que a segurança pública funcione de forma eficaz, a integração da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros é imprescindível, como explica o capitão da Polícia Militar, Cauê Felipe Mascarenhas. A integração do Centro de Operações da Polícia Militar e o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, Copom, é de suma importância para a sociedade. Nossa vocação é salvar vidas. E essa integração ela proporciona intervenções ágeis e diminui o tempo-resposta em todas as intervenções. Essa parceria se soma à tecnologia, o que dá mais precisão nas ocorrências. Tanto o civil quanto o militar, eles estão treinados e capacitados para atender a sociedade. Para isso, temos também a intervenção tecnológica. Nós temos um sistema chamado Árvore de Decisão que direciona os nossos atendentes para a realização do atendimento, tanto com relação a perguntas, a intervenções, métricas para identificar o tempo-resposta, a emergencialidade de cada ocorrência. Então, temos um sistema que apoia também esse atendente na formação e na geração dessa ocorrência. O nosso sistema ele foi dimensionado para que eu tenha perguntas específicas para cada tipo de ocorrência. Dentro das ocorrências, eu tenho uma relação já de perguntas pré-determinadas. Então, o sistema, na conformidade que é realizado o atendimento, ele oferta essas perguntas de forma objetiva e direta. A integração traz respostas mais rápidas para a sociedade, como fala o capitão do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos. A integração com a Polícia Militar ela é contínua, importantíssima. Eu diria que não existia sentido em não termos um centro de operação de bombeiro que não funciona integrado com o centro de operações da polícia. A polícia nos auxilia em praticamente todas as demandas que a gente tem e eu diria que nós também apoiamos eles em diversas demandas. E essa coexistência no mesmo local acelera o processo e aumenta muito a qualidade e o tempo de resposta que a gente consegue dar para a sociedade, né? Diversas vezes eu vou atender uma emergência em que a vítima ela sofre ameaça, agressão e eu preciso do policial lá no local por questão de segurança, até do registro, da escrituração do que aconteceu ali, né? A gente está preocupado com a vítima, mas a gente também precisa de segurança e depois que a gente ofereceu o socorro, o resgate, essa vítima vai precisar daquilo registrado para ela procurar os seus direitos ou ser protegida pelo Estado. Então essa integração bombeiro-polícia é uma coisa muito intrínseca e imprescindível para um bom atendimento de ambas as instituições. Na hora de pedir socorro no acionamento das forças de segurança pública, é fundamental saber qual o número mais adequado para o chamado. A população conta com 2 telefones para o atendimento de ocorrências, o 190 da Polícia Militar e o 193 do Corpo de Bombeiros, ambos localizados no Centro Integrado de Operações de Segurança. Ou seja, o pedido de ajuda será direcionado conforme a solicitação. Na verdade, quando nós recebemos as demandas, o agente ele vai entender a situação e, a partir daí, ele vai gerando informações que irão subsidiar nosso policiamento territorial e o Corpo de Bombeiros territoriais. A depender da ocorrência, é formado um nosso trem de atendimento. Então, se temos lá uma ocorrência de incêndio, é despachado tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para o nosso policiamento atender. Então, existe essa cooperação mútua para atendimento de ocorrência, sempre visando a preservação da vida e agilidade em todos os tipos de intervenções. Essa dinâmica da rotina requer profissionais preparados para o primeiro contato com a pessoa. Todos aqueles em que a gente vê que uma vida está gravemente ameaçada, sofrendo ali injúrias
por qualquer que seja a natureza, a nossa prioridade é número 1. A gente, enquanto está registrando a emergência no atendimento telefônico, já lança, antes de terminar o cadastro, uma pré-ocorrência avisando que uma ocorrência com risco à vida está para ser disparada, já avisa o local e a natureza da emergência para aquelas equipes já estarem se preparando naqueles poucos segundos que faltam para eu terminar de encerrar aquele cadastro, eles já estarem prontos para sair do quartel em encontro a esta emergência. Os policiais recebem cerca de 30 mil ligações por dia, mas infelizmente muitas delas são trotes, o que causa uma série de consequências. A demanda de 30 mil ligações, 190, dessas, 15 mil efetivamente acabam gerando ocorrências com deslocamentos de viatura. Isso estou falando na região da capital e da Grande São Paulo. As outras 15 mil estão relacionadas aos trotes, infelizmente, né, uma prática que ainda se perdura, a informações em que não gera necessidade de deslocamento de viatura, as duplicidades e também as situações em que não sejam propriamente de intervenção da Polícia Militar. Infelizmente, essa é uma prática que ainda existe na nossa sociedade, por vezes crianças, mas muitas vezes adultos que têm plena consciência do que estão fazendo. A gente tem aqui no Centro de Operações como um todo, entre o atendimento telefônico 90 e o 93, a gente por dia tem mais de 2.000 ligações que são trotes. Dentre elas, a maioria a gente consegue triar, diagnosticar que se trata de um trote e evitar aí o desperdício de quem está de serviço para apoiar, para salvar, para proteger a sociedade. Mas em alguns casos a gente acaba sendo enganado e a gente acaba desperdiçando os meios tão preciosos, que em alguns momentos a gente tem escassez e acaba ficando sem um pouco mais por conta dessa má prática que é o trote. Trote para polícia, bombeiros ou SAMU pode custar até R$4 mil de multa. Quando uma chamada efetuada for configurada trote, a multa será um salário mínimo. Caso haja o acionamento dos serviços de emergência de combate a incêndios ou policiais, a pessoa terá que pagar 3 salários mínimos. O trote ele foi tipificado como crime, está em andamento um projeto para que isso seja regulamentado, a aplicação de pena, de multa para quem o pratica. E a gente já tem a crença de que assim que esse dispositivo estiver em prática, vai surtir efeito em diminuir essa prática aí de trote. No interior paulista, na cidade de Tarabai, a Polícia Civil prendeu uma mulher de 42 anos que fez mais de 33 mil ligações telefônicas aos serviços de prontidão e de atendimento de emergência das polícias civil e militar da cidade. Esse é um caso que nos chamou muita atenção da Polícia Civil no interior do estado de São Paulo, no interior paulista, pois uma única mulher fez para o serviço 90, além de ligações também no número da delegacia de telefone fixo da Polícia Civil, 33 mil ligações para o serviço 90. Nisso, nós fomos contratados pelos oficiais da Polícia Militar local, que nos narraram a situação para ver que enquadramento típico, que medidas de polícia judiciária, que enquadramento penal poderíamos dar essa situação. E há um crime específico, no parágrafo 1º do artigo 266, que seria um atentado contra serviços telefônicos de utilidade pública, com pena que pode chegar até 3 anos de detenção. Instauramos um inquérito, intimamos a mulher para que ela parasse com essas ligações. Eram 60 trotes por dia. De acordo com o delegado Rafael Guerreiro Galvão, responsável pelas investigações sobre o caso, a mulher não deixou de fazer as ligações, mesmo após ter sido proibida por ordem da Justiça. As ligações continuaram, perseveraram. Após isso, representamos judicialmente para que ela fosse intimada judicialmente. Foi intimada judicialmente para que não fizesse sob pena de multa. As ligações continuaram. Inicialmente estavam na faixa de menos de 10 mil ligações. As ligações continuaram. Os números dela foram cassados através de decisões judiciais. As ligações ainda assim persistiram. Após 5 intimações judiciais, uma série de cassações dos seus números telefônicos,
as ligações chegando ao número absurdo de 33 mil ligações para o serviço 190, atrapalhando demasiadamente o serviço público da Polícia Militar, conseguimos, como última medida, a prisão preventiva dessa senhora, que alegou que simplesmente gostaria de chamar mais atenção para suas situações, suas brigas. Eram brigas, ela alegava que seriam brigas de vizinhos. Na questão de trote, a gente deve despontar com relação a outros países, porque passa por uma questão de consciência coletiva e às vezes a gente acaba pecando nesse sentido como sociedade. Eles estão aqui prontos para qualquer ocorrência. Tudo começa com um telefonema. Depois vem a coragem, heroísmo, altruísmo e vontade de ajudar o próximo. Características bastante relevantes para as atividades. O Tenente Barbosa fala de uma das regiões de São Paulo onde o número de ocorrências é grande. Em 2022, aqui na região central, o primeiro grupamento de bombeiros que atende a região centro e sul da capital atendeu mais de 10.500 chamados para resgates diversos. De incêndio, foram aproximadamente 800. Este quartel aqui na região da Vila Mariana, que é o que tem o maior número de demandas de resgate, chega a atender, em média, 7 resgates por dia. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo conta com mais de 8 mil militares. São homens e mulheres que estão à disposição da sociedade. No Corpo de Bombeiros nós temos vários tipos de viaturas, cada uma preparada para o atendimento de uma natureza de emergência diferente. Via de regra, nós temos 3 bombeiros em cada viatura, porém esse número aumenta chegando até 6 bombeiros para viaturas especializadas. O acionamento das viaturas vai conforme a triagem do Centro de Atendimento e Despacho. Eles, identificando a natureza da emergência, vão soltar uma ou mais viaturas. Não há um número de bombeiros limite para a atuação de emergências. Vai do mínimo, que é uma viatura, até quantas forem necessárias. Dentro do quartel, o bombeiro segue um ritual, que começa com a passagem de serviço e hasteamento da bandeira nacional, até checagens dos materiais e viaturas, testagens de todos os aparelhos e utensílios usados, além da realização de treinamentos, para garantir maior domínio caso haja alguma ocorrência emergencial. Dentro dessa rotina, ela complementa a partir das 7h30 da manhã, que é a hora que a gente assume o serviço, vocês até acompanharam, né? Então nós fazemos a passagem de serviço, o hasteamento da bandeira e nessa passagem de serviço, o que contempla essa passagem, né? A equipe que está saindo vai passar para a equipe que está entrando as ocorrências que tiveram, se teve alguma coisa de vulto, se teve alguma técnica diferenciada que eles usaram, se houve alguma novidade, algum problema com a viatura, se há um equipamento novo, se eles receberam alguma coisa, se há uma ordem para ser executada no dia. Hoje vocês acompanharam até, a gente recebeu um equipamento novo, então essa equipe que está saindo do serviço, ela vai passar aquilo que existe de norma e de equipamento e de material para outra que está assumindo. Então nós fazemos isso formalmente às 7h30 da manhã, que chamamos de passagem de serviço. A tenente explica que o treinamento é diário para manter a qualidade do serviço. Junto dessa assunção de serviço, né, desse rito de passagem de serviço, nós fazemos o hasteamento da bandeira, a leitura das normas do dia, nós verificamos a composição das viaturas. Então, ali, durante aquele dia, nós temos uma escala prévia, mas a gente precisa adequar, às vezes, a escala por alguma eventualidade, saber se todos estão bem, obviamente, né, estamos assumindo o serviço. E depois dessa conferência de efetivo e de escala, aí nós vamos para a parte de a composição de viatura, nós vamos para a parte de nós do dia. E aí nós damos uma pequena treinada em alguns nós, porque o bombeiro ele utiliza de equipamento, a corda é um deles. Diariamente a gente tem que treinar um pouquinho daquilo que a gente conhece, porque são diversas técnicas, são diversos equipamentos. Então, diariamente a gente elenca ali um tipo de nó, uma natureza de nó e executa ele, para que a gente não perca essa capacidade, né? Não deixe destreinado uma técnica. A gente está sempre preparado para atender todo tipo de emergência, salvar vidas. Mas qual que é a técnica da vez?
varia muito de região e clima, e período, e dias. A gente sente muito isso na prática. Então, quando a gente assume o serviço, estamos preparados para qualquer coisa. Nós vimos a habilidade e profissionalismo desses guerreiros em vários momentos tristes este ano. Como, por exemplo, o resgate de pessoas soterradas em São Sebastião, litoral de São Paulo. Pessoas desoladas e em busca de entes queridos. Nem sei expressar o que estou sentindo, sabe? Que é difícil. É difícil. A tragédia deixou 65 mortos após um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas no litoral norte. Foi bastante complexa o início do atendimento dessa ocorrência, dessa grande tragédia, infelizmente. A gente teve um recorde, né, na quantidade de chuva, foram 640 milímetros de chuva, em alguns pontos um pouco mais. Foi a maior chuva registrada até então, né, no Brasil. E devido a esse grande volume de chuva, houve todas as consequências locais, né, principalmente do isolamento daquelas regiões praticamente aí nos 2 primeiros dias. Ela estava deitada, aí escutei uns barulhos, né? Aí quando eu levantei, já foi as pedras já derrubando tudo, levando tudo, né? Aí as casas já caíram, já, aí a gente correr e socorrer um ao outro, né? A água provocou rios de lama, que arrastaram casas construídas nas encostas da região, a 200 quilômetros da capital. Infelizmente, a gente teve a tragédia de São Sebastião. Foi uma grande ocorrência, um grande desastre que a gente chama. Num primeiro atendimento dessa ocorrência, a gente teve 3 viaturas deslocadas para o local, até antes do desabamento de várias barreiras da estrada. E por Deus, essas viaturas e essas guarnições, né, esses homens, eram 12 homens, não foram atingidos. E eles acabaram ficando isolados nos locais onde eles foram fazer atendimento por 48 horas, devido a todas as barreiras que caíram posteriormente e eles terem ficado sem comunicação. Refugiando tudo na sala. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu pra fora, olhou, foi o tempo da gente correr para o lado da casa da minha menina, lá no quintal, da gente mesmo, e ver aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo nos trás. E até agora não temos notícia. É preciso ter muito estudo para poder ter uma boa precisão na hora de procurar as vítimas e, ao mesmo tempo, garantir a própria segurança. Esses primeiros dias, a nossa maior dificuldade realmente era a locomoção da nossa tropa, de chegar até o local da ocorrência, devido a essas questões de não haver o acesso por terra, ou pelo ar, ou por água, né? Isso aí começou a ser restabelecido no final do segundo dia da ocorrência. A gente teve apoio de muitas organizações, né? O governo do estado de São Paulo, na pessoa do governador Tarcísio, foi fundamental para todo o apoio que a gente teve na ocorrência, né? O governador ele foi muito atuante, juntamente com o secretário de Segurança Pública, né, o secretário Guilherme Derrite, nosso comandante-geral da Polícia Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual Municipal, Defesa Civil Estadual muito presente lá todos os dias também, na pessoa do Coronel Engel, e foram muitos órgãos envolvidos. No local do deslizamento, uma das primeiras ações que um bombeiro precisa fazer é definir um caminho para a rota de fuga, caso aconteça um outro evento durante as buscas.
Uma das principais ferramentas usadas para localizar vítimas são as informações do local passadas por parentes ou testemunhas do acidente. Este detalhe é importante para saber, por exemplo, onde ficava o imóvel atingido e quantas pessoas havia nele. Na época, em São Sebastião, o povo se uniu aos militares para ajudar nas buscas. Aqui tinha outras casas de morador, inclusive aqui onde a gente está era uma casa, tudo casa, aqui tinha mais de umas 10 casas aqui. Aqui onde a gente está foi encontrada uma família, mãe, filha, neta, padrasto. Tô desde o primeiro dia, né, meu filho tá aí, minha nora tá aí, né. Se eu achar meu filho e minha nora, eu vou continuar, porque vai ter mais gente, né. Uma grande tragédia que a gente tem muito pesar, mas o envolvimento de todas as instituições, a população local, enfim, muitas pessoas que ajudaram, a gente acabou tendo aí uma solução rápida dessa ocorrência. A população foi fundamental na ajuda, compreensão mesmo em muitos ali atingidos, tendo perdido suas casas. A todo o tempo que a gente ficou no município e nas imediações ali de São Sebastião, nos atendimentos, que foi por volta de um mês, a população a todo tempo nos ajudou de todas as formas possíveis. Uma tragédia que amargou o coração do Brasil, mas eles sempre estão ali, incansáveis, para ajudar quem mais precisa. A gente faz esse retrospecto e realmente a tristeza é muito grande, né, dessas famílias que foram atingidas, perderam entes, perderam tudo que eles tinham, né? Às vezes muitos ali construído em uma vida inteira. E o Corpo de Bombeiros naquele momento procurou fazer o seu melhor aí para salvar as vítimas que a gente pôde salvar e encontrar aí essas outras 65 vítimas, infelizmente, que acabaram vindo a óbito aí em decorrência desse desastre. Este ano também, militares do Corpo de Bombeiros integraram uma comitiva brasileira que foi atuar no resgate das vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. 42 homens e mulheres de diversas capitais brasileiras desembarcaram na capital da Turquia. Um grupo composto por bombeiros, profissionais da saúde e da defesa civil levou esperança em forma de alimentos, equipamentos, cães farejadores e apoio operacional. Na época, o coronel Carlos Alberto falou sobre a missão humanitária. Bom, é uma equipe multidisciplinar, uma força-tarefa brasileira. Ela envolve profissionais aí, militares aí de 3 estados do Corpo de Bombeiros e também outros profissionais de defesa civil, inclusive oficiais médicos. Defesa civil tanto do estado de São Paulo quanto do governo federal. Muitos desses profissionais que vão a campo agora já trabalharam em Brumadinho e em outras catástrofes aí em âmbito nacional. Alguns até têm experiência internacional, já foram para o Haiti, Moçambique, e tudo se soma, né, na expectativa da gente poder ajudar as pessoas nessa área afetada. Representa um grande esforço brasileiro, uma construção de sinergia, de sintonia entre o governo federal, os governos estaduais, para construir essa força humanitária do Brasil em apoio a essa situação tão crítica, tão emblemática que a população da Turquia está passando. O comandante da aeronave destacou a importância de apoiar outros países numa tragédia que entristeceu o mundo inteiro. Bom, a missão foi acionada assim de forma abrupta, né? E o Esquadrão Corsário, né, junto com a Força Aérea Brasileira, tem a gana, a vontade de fazer acontecer e fazer com que a ajuda chegue, né, na Turquia para esse pessoal que está precisando, né? Verdadeiros guerreiros, quando escolhem a profissão, escolhem uma missão de vida. A rotina não é nada monótona. O bombeiro é o profissional responsável por prevenir as situações de risco e por agir com rapidez
quando as emergências ocorrem. O dia é cheio de fortes emoções. Vai desde um atendimento sem gravidade a uma ocorrência de grandes proporções. O incêndio em um prédio na região na rua 25 de março, no centro de São Paulo, no ano passado, foi um episódio marcante para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h50 para uma ocorrência de fogo em galpão. E chegando no local, tomamos conhecimento por meio de populares que alguns garotos estavam correndo atrás de um balão. Então esse balão provavelmente caiu sobre o galpão da empresa, vindo atingir todo o estoque. É uma empresa que tem um estoque de materiais de armarinhos, então a gente tem bastante plástico, a gente tem bastante vidro, a gente tem brinquedos neste local. O galpão foi totalmente atingido, com o colapso do teto, então o teto cedeu totalmente no local. Nós tivemos uma área atingida de 3.750 metros de galpões atingidos. A gente teve 5 caminhões atingidos, 4 totalmente queimados. O fogo custou aos bombeiros mais de 70 horas de trabalho para conter as chamas. Esse incêndio da 25 de março foi um dos mais marcantes, assim, com certeza nunca vou esquecer desse dia. Nós estávamos de prontidão aqui no quartel, por volta das 10 horas da noite acionaram a gente para um incêndio em edificação comercial. E a gente percebia que na nossa triagem eles estavam tendo dificuldades de obter as informações precisas do que estava acontecendo. Quando a gente chegou lá, a nossa viatura foi uma das primeiras a chegar e a gente também teve essa grande dificuldade de entender qual que era o contexto daquele incêndio, porque era um quarteirão grande e tinha visibilidade da fumaça e do fogo dos dois lados. Então a gente demorou um pouco até entender por onde que a gente entraria para fazer o combate ao incêndio. Conforme foi chegando um apoio, a gente começou a fazer a exploração inicial, mas ainda com foco em identificar como era aquele incêndio, onde que era o foco dele para a gente fazer o combate adequado. Graças a Deus não tinha pessoas lá dentro, não tinha vítimas. Mas, infelizmente, 2 soldados ficaram feridos durante o combate ao fogo. Nesse trabalho de exploração, aconteceu uma coisa que a gente realmente não espera se deparar nunca. Bombeiros nossos se feriram no incêndio. A gente interrompeu o combate que a gente estava fazendo, já tinha viaturas ali prontas para dar o apoio, então eles foram socorridos de imediato para o hospital de referência de tratamento em queimados. E assim, mesmo com o baque da situação, o incêndio continua. Então foi uma coisa muito impactante para todos nós de serviço naquele dia. O soldado Felipe Santiago Marcelino ficou com 39% de queimaduras no corpo. E o soldado Eliton Rocha Silva do Nascimento teve 16% de queimaduras pelo corpo. Eles se feriram no incêndio, foram socorridos de imediato pelos próprios bombeiros que estavam lá, foram para o hospital de referência, ficaram na UTI bastante tempo e tiveram o suporte médico para tentar voltar às funções. Infelizmente, um deles não volta a trabalhar devido à gravidade dos ferimentos, mas a gente faz todo o possível, né? A própria corporação, a gente se mobiliza para ajudar os nossos colegas. Tem o reconhecimento por parte de uma parcela da sociedade, mas assim, é um tipo de reconhecimento que a gente gostaria que nenhum bombeiro recebesse, né? De ter feito um sacrifício tão grande assim. Felipe, que ficou mais ferido, não conseguiu voltar aos trabalhos. Ele falou com a nossa equipe e contou como foi aquele dia que deixou marcas pelo corpo. Quando a gente chegou lá, não tinha foco aparente, né, de incêndio, tanto que a gente demorou para descobrir qual que é o edifício que estava pegando fogo, porque só tinha fumaça saindo por cima dos prédios, mas a gente até então não conseguia identificar. Quando a gente descobriu qual prédio que era, eu e o soldado Wellington, mais a equipe do Autobomba Tático do Cambuci, usamos o Moto Brasil para adentrar, fazer o primeiro acesso na porta principal do prédio. Nesse momento que a gente conseguiu fazer o acesso, nós fomos até o 3º andar, onde identificamos o foco principal do fogo. O incêndio estava acontecendo atrás de uma porta corta-fogo.
Só que a temperatura foi tão elevada que a parede acabou cedendo, né? Então o andar inteiro foi tomado pelo fogo. E nesse momento já foi o último momento que eu peguei a câmera térmica, né? Porque já começou, estava muito quente, passava dos 650 graus Celsius. Depois a gente descobriu que estava mais quente ainda. E foi quando eu senti que a minha luva, o meu EPI, a minha máscara já começou a derreter. E como a gente já tinha subido e tinha descido bem ofegante, o ar que a gente respira, né, do EPR, também estava se esgotando. Então não tinha, naquela fração de segundo, não tinha o que fazer. A única saída que a gente tinha ou era passar por dentro do andar que estava tomado pelo fogo, ou era, enfim, morrer ali. O fogo começou em um prédio de 10 andares, atingiu outro edifício, uma loja, e destruiu a primeira igreja ortodoxa fundada no país. Considerando o tamanho do edifício, né, que passava de 10 andares, e ele pegou fogo no edifício inteiro, do pavimento, do solo até o último pavimento. A gente se lembra um pouco, né, dos grandes incêndios históricos que tivemos aqui em São Paulo, no edifício Andral, no edifício Joelma. Graças a Deus, neste incêndio que nós fomos, na 25 de março, era um edifício totalmente comercial. Então, no horário que começou a ocorrência, às 10 horas da noite, ele já estava totalmente vazio. Teve a perda do patrimônio, mas não tem comparação. Graças a Deus, sem vítimas fatais. Os bombeiros foram feridos, inclusive, eles sobreviveram. Nós temos uma recorrência de incêndios na região, então a gente já espera alguns cenários, né? Temos todo um treinamento que a gente faz com recorrência para atender a demanda dessa região. Então, por exemplo, a gente sabendo que aquela região comercial, as características dela, os tipos de materiais que a gente encontra por lá, nós já contamos com alguns cenários. Agora, dessas proporções, por mais que a gente sabe que aconteça com uma periodicidade maior, é muito difícil de lidar. O soldado que ficou ferido sente falta do dia a dia de salvar vidas. Hoje, o herói está aposentado e sabe que cumpriu sua missão. Acredito que tudo que estava ao meu alcance, todas as missões que foram pagas para mim, eu consegui resolver e acredito que foi da melhor forma possível. Então, se esse está sendo o meu ponto final na instituição, eu não tenho remorso de nada, não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz foi da melhor forma possível, o melhor que eu poderia fazer, né, com total excelência. Então, não me arrependo de nada. E se essa foi, é o que eu falei, se esse foi o tempo determinado de Deus para eu ficar no corpo de bombeiros, eu sei que eu fiz o melhor que eu poderia ter feito, né? E faria tudo de novo se fosse preciso. A minha vida administrativa está sendo resolvida e até então a gente está aguardando, né? Eu estou de LTS, que é licença para tratamento de saúde. E enquanto todo esse trâmite se resolve de término de sindicância, indenização pelo fato de ter sido acidente de serviço, eu ainda não voltei. E praticamente, pelo que o pessoal do HPM, né, os médicos da Polícia Militar me informaram, eu estou com uma invalidez permanente, né, e isso me restringe ao serviço policial militar. Então, provavelmente, eu vou ser reformado, vou ser aposentado. Nós fizemos tantas homenagens quanto conseguimos para esses bombeiros. O suporte que nós recebemos não é o ideal, depende de muita ajuda externa para o tratamento deles, para que eles tenham toda a dignidade compatível com o sacrifício que eles fizeram. Mas fizemos toda essa assistência, foram condecorados com medalhas, mas assim, nada repara o sacrifício que eles fizeram. E nós sabemos que este é um sacrifício que os nossos bombeiros eles estão dispostos a fazer. Eles fizeram com vontade de resolver um problema alheio, de salvar vidas e patrimônio de outras pessoas. Ele
Eles estão vivos porque o treinamento e equipamento desses soldados foram essenciais na hora da ocorrência. Esses bombeiros eles só sobreviveram graças à qualidade dos equipamentos que eles tinham. Então, os equipamentos de proteção respiratória, por exemplo, foi o que permitiu que eles saíssem de lá com vida, porque embora eles tenham queimaduras na pele, não tem queimaduras de vias aéreas nem de face. Qualquer um desses casos seria fatal instantaneamente. Então, a gente pode dizer que eles sobreviveram graças aos materiais, aos equipamentos de proteção individual que eles tinham, a qualidade desses materiais e os procedimentos que nós treinamos aqui para fazer o socorro de bombeiro ferido. Sem esses materiais, essas técnicas, teríamos vítimas fatais. Para qualquer chamado, os soldados estão prontamente preparados para agir, como mostra o Tenente Barbosa. Embora as pessoas achem que o caminhão de bombeiros eles leva só água para ocorrência, isso é verdade, eles levam água, porém tem uma infinidade de ferramentas para atender vários tipos de ocorrências diferentes. Então a gente começa aqui com o material de resgate de primeiros socorros. Esse é o tipo de material que toda viatura de bombeiros tem. Todos nós temos que estar aptos a dar os primeiros socorros em qualquer situação. Além disso, a gente leva também materiais para salvamento em altura, com vários tipos de corda e equipamentos para retirar operário, pessoas presas em torres ou até para fazer descida em poço e coisas desse tipo. Aqui desse lado temos alguns materiais de salvamento aquático. Na capital, isso está mais restrito às ocorrências no córrego ou enchentes e alagamentos. Temos também materiais para salvamento em caso de acidente de trânsito, em pessoas presas em ferragens. Então são ferramentas bastante robustas para fazer cortes de lataria, até mesmo de caminhões e ônibus. Parte das ferramentas estão armazenadas aqui em gavetas, que nós chamamos, como vocês podem ver. E aqui do outro lado a gente pode ver as ferramentas de combate a incêndio, que é o nosso carro-chefe. Então todos os dias nós testamos todos esses materiais. Assim que assumimos o serviço, os bombeiros conferem um por um. Temos um checklist para isso. Aqui o material de combate a incêndio. Temos equipamentos de proteção, os equipamentos de proteção respiratória, ferramentas de arrombamento, câmera térmica e as diversas linhas de mangueiras e esguichos. E aqui a bomba de incêndio que fica no próprio caminhão. Além da conferência dos equipamentos, nós também temos um checklist para a conferência do caminhão, a parte mecânica e a parte de bomba dele, que faz a pressurização das linhas de mangueira. Então, é rotina ter essa conferência? Exatamente, rotina diária. Todos os dias, a equipe que assume o serviço, ela confere todos esses equipamentos, independente de terem sido utilizados ou não. O treinamento desses profissionais é incessante. A atividade física é a arma secreta para alcançar o máximo desempenho operacional. E todos os dias o físico e o mental são condicionados para uma rotina árdua. Ninguém brinca em serviço. Diariamente, os bravos bombeiros estão na linha de frente, prontos para enfrentar desafios que exigem força, agilidade e resistência. Nós temos que estar condicionados para o atendimento dessas emergências, tá? Homem, equipamento e treinamento. Então, o homem está ok, o equipamento está ok, vamos treinar. E o treinamento não contempla só a parte técnica, a parte física também, devido ao peso e à dimensão dos nossos equipamentos. São equipamentos grandes, pesados, então a gente tem que estar com a capacidade física para atendê-los. Logo, o bombeiro tem aí, durante o dia dele, um horário reservado para a prática de atividade física para manter o condicionamento, É comum que, às vezes, por exemplo, estações estão próximas de parques, as pessoas vejam um caminhão ali, uma equipe correndo no parque, faz parte do treinamento, é previsto, é legítimo, tá? A gente tem que fazer isso na nossa rotina quando não estamos em atendimento de ocorrência. O treinamento é o combustível que impulsiona nossos heróis rumo à excelência operacional. Temos previsto também a parte de treinamento específico. Então, é um treinamento técnico de bombeiro, onde o comandante da prontidão, que é o sargento, junto dos demais integrantes daquela estação de bombeiro, vão fazer um treinamento de técnica. A equipe desenvolve diversas habilidades. Cada um tem aptidão para uma função, o que é fundamental nas ocorrências,
como explica a tenente. Como nós temos uma gama muito grande de atendimento, dentro das equipes a gente tem bombeiros especializados em determinados assuntos também. Então, o bombeiro ele atende tudo, mas alguns bombeiros eles são especializados em determinados assuntos, justamente para dar esse respaldo mais técnico, ter um aprofundamento maior. Então, esse bombeiro, nesse momento de treinamento, ele tem a oportunidade de discutir, apresentar novas técnicas e treinar novas técnicas ou até desenvolver formas dentro daquela guarnição de atender melhor a população. Então, esse horário de treinamento é para isso, é para que a equipe que está ali de serviço, ela ganhe uma dinâmica de que ela se reconheça ali como um corpo próprio e tenha a sua forma de atendimento, lógico, que seguindo a padronização operacional do Corpo de Bombeiros, mas a gente está falando de pessoas, então dentro dali a gente tem cada um com a sua função e todo mundo precisa estar muito bem ensaiado, muito bem ter aquele conhecimento técnico de qual é a sua função na ocorrência. Resistência incansável. Os soldados encaram as adversidades de peito aberto, superam as situações mais desafiadoras. Não só preocupados em socorrer a sociedade, mas educar é o caminho para a prevenção. O Corpo de Bombeiros desenvolve um programa de educação pública que ajuda o cidadão a se proteger. A divisão de educação pública no Corpo de Bombeiros é uma área que assume um cuidado que para a gente é considerado muito importante, que é o cuidado preventivo, né? A gente educa a sociedade para proteger a sociedade. É uma das partes das nossas funções de proteger os cidadãos. E tendo mais informações, as pessoas produzem menos circunstâncias prejudiciais para si mesmas. O soldado Betuel fala que a ação é promover a redução de incêndios e acidentes, bem como proporcionar maior segurança, integridade física e patrimonial das pessoas, além da proteção ao meio ambiente. O Corpo de Bombeiros tem disponível o nosso site, que funciona oferecendo informações muito importantes para a sociedade, como, por exemplo, cursos ali que eles podem fazer de prevenção de incêndios, né, para manter a sociedade mais segura, cursos de primeiros socorros. As unidades também podem acionar o Corpo de Bombeiros. Ali no site também tem disponível os telefones, e-mails para contato. E solicitando do Corpo de Bombeiros essa parte de contato com eles para que desenvolvamos cursos ou palestras ou treinamentos, ali a gente entra em contato com a unidade para poder definir qual seria o segmento que ela busca que a gente atenda. O Corpo de Bombeiros também leva conhecimento para as escolas infantis, onde começa a conscientização desde cedo. Há um tempo a gente se preocupa com treinar nossas crianças, termos adultos mais responsáveis. E considerando isso, produzimos o programa Bombeiro na Escola. O programa Bombeiro na Escola se volta para alunos do 4º e 5º ano, 8º e 9º ano do ensino fundamental 1, fundamental 2. Esses alunos recebem informações relativas a primeiros socorros, a prevenção de acidentes, segurança doméstica, como manter a casa mais segura, como ele lidar numa situação de emergência. São informações que a gente considera de grande importância. A gente já tem vários exemplos que crianças conseguiram ajudar a família numa situação de emergência, crianças ajudando a desengasgar um bebê, crianças que, mediante orientação do bombeiro, conseguiram salvar a vida de alguém. Então não dá para poder a gente desprezar esse público, a gente quer esse público e a gente quer esse público sendo adultos cada vez mais competentes, mais capazes de agir para somar esforços com o nosso corpo. Capacitar os professores nas escolas também é a missão dos soldados, que vem de encontro com a Lei Lucas, que tem por objetivo primordial proteger as crianças do ensino infantil e básico de acidentes comuns que podem ocorrer em ambientes escolares. A necessidade dessa lei ocorreu devido a um acidente que ocorreu com Lucas Begali, uma criança de apenas 10 anos de idade, que perdeu a vida em um simples passeio escolar. O motivo foi asfixia mecânica. O garotinho se engasgou com um pedaço de salsicha do cachorro-quente que serviam no lanche, mas não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada. Alguns eventos acabam
regendo a história, né? E tivemos um exemplo que não foi tão bom, foi horrível, a morte de um menino que se chama Lucas, que motivou a criação de uma lei que implica na responsabilidade dos profissionais que cuidem de crianças, principalmente os da rede de ensino, que eles estejam preparados para lidar com situações de primeiros socorros. Lucas chegou a ser transferido em uma UTI móvel para o hospital, mas acabou perdendo a vida. Ele sofreu 7 paradas cardíacas em 50 minutos de tentativas de ressuscitação. A Lei Lucas é de 2018 e a partir daí é necessário que as unidades que lidam com crianças tenham esse treinamento. E essas unidades têm buscado o apoio do Corpo de Bombeiros para fornecer esse treinamento, pelo que começamos a produzir uma grande demanda de palestras e cursos. E, para facilitar esse serviço e a oferta desse serviço, disponibilizamos o curso de Primeiros Socorros no nosso site. A unidade consegue acessar o site e ali pegar informações para poder cadastrar o seu CNPJ. Cadastrando esse CNPJ, ela consegue agrupar os funcionários daquela turma que ela possui e, com isso, ela certifica o grupo de funcionários como pessoas que estão treinadas e capacitadas para poder atuar em situações de emergência. Embora o Corpo de Bombeiros seja muito conhecido pelo seu atendimento às emergências depois que elas já aconteceram, nós, nos últimos anos, estamos fazendo um esforço muito grande para aumentar a conscientização da população, porque isso é, de longe, o que mais faz a diferença na nossa atuação. E o nosso serviço de educação pública, nós estamos tentando investir cada vez mais nisso para que atinja o maior número de pessoas, porque uma população consciente dos riscos é muito mais segura do que um corpo de bombeiros com uma tropa enorme atendendo emergências. Educar, proteger, cuidar e salvar a sociedade. Eles cultivam uma confiança inabalável em suas habilidades. O espírito de equipe é invencível. Nada une mais um grupo do que o amor pela profissão. Não só para mim, mas como para minha família também. O bombeiro representa praticamente a minha vida, né? Aqui é praticamente a metade da minha vida foi passado aqui, né? Muitas noites dormidas e muitas noites mal dormidas aqui na corporação, né? E a minha família também, né? Minha família muito orgulha, né? Todo momento, assim que tem uma oportunidade, provavelmente meus pais, eles sempre exaltam para as pessoas, meu filho é bombeiro, há 20 e poucos anos, né? Eles acabam somando, né? O tempo que eu tive nas Forças Armadas com o do bombeiro. A união, né, dos irmãos de farda, a alegria de estar trabalhando junto ali, é uma energia muito boa, né? A gente está junto num propósito só, que é salvar vidas, né? Proteger o patrimônio. Então, isso é o que eu respirei, eu só respirava isso nesses 3 anos, né? Quase 4 anos de serviço. Então, a farda era como se fosse a segunda pele nossa. Eles são símbolos de força e coragem. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Você pode rever o programa no canal do YouTube e no aplicativo Panflix. Um bom fim de semana para você. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.